o apoio dele para realizar esse seminário online. Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa apresentação. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Share. Bom, maravilha. Eu só gostaria, antes de começar a mostrar para vocês as novidades da nossa suíte de entretenimento, eu gostaria de falar para vocês algumas coisas sobre a suíte, tá? A nossa suíte de entretenimento esse ano ela deu uma mudada na versão 2015. Estamos falando que a suíte hoje de Ultimate ela continua igual. Ela tem o Maya Max Softimage Motion Builder e Mudbox. Esse ano é o último ano que o Softimage vai aparecer dentro da nossa suíte, tá? E esse ano a gente não tem mais as suítes Premium, a gente só vai ter mais duas suítes que se chamam a Maya Standard, que ela vem com o Maya Mudbox e Motion Builder, e o 3D Max Standard, que é a nossa suíte, que vai vir com o 3D Studio Max, Mudbox e Motion Builder, ok? São as nossas três suítes, a mais completa Ultimate, a Standard Max e a Standard Maya. Eu coloquei aqui também outras soluções de M&E, que eu vou falar de algumas, não todas, que a gente tem. Quando a gente fala em M&E, a gente está dizendo de mídia e entretenimento. A gente tem o Smoke for Mac, que seria a ferramenta para fazer edição de vídeo, finalização e toda a parte de vídeo, tá? Temos a versão nova do Sketchbook, que eu vou mostrar para vocês três novidades que a gente tem nele. A gente trabalha também com o 23D Cat, que é um software gratuito que tem para celular para fazer realidade capturada a partir de fotos, faz 3D a partir de fotos. O Recap 360 é um software também que é online, funciona como um 23D Cat, mas com um algoritmo mais profissional. O MaiaLT é uma ferramenta para game developer. Ele é uma versão light do Maya, que não renderiza e tem um limite de polígonos para poder exportar para Unity ou qualquer outra engine de games. O Mesh Mixer é um software gratuito também da Autodesk que serve para a gente poder fazer modelagem orgânica. Ele trabalha com Dynamic Tessellation e trabalha muito bem também com modelagem vindo a partir de escaneamento. E quero mostrar para vocês também o Character Generator, que é um software online, web-based da Autodesk, para a gente poder gerar personagens e exportar tanto para Max, Maya e qualquer engine de games. É bem interessante o funcionamento dele para a gente poder gerar qualquer tipo de personagem que a gente queira. Uma novidade desse ano seria o Desktop Subscription, o que a gente poderia antigamente chamava de rental, né, para a gente poder alugar licenças. A gente tem planos de contrato de 3 meses ou de 12 meses para você poder utilizar a licença de uma maneira mais barata, como se você tivesse um projeto, você pode contratar o uso do software, né, para esses meses de uso. E mantemos também a licença perpétua, que você compra e utiliza para a vida inteira. A grande legal de ter subscription, tanto para maintenance como para o desktop, que seria o aluguel, a gente tem espaço na nuvem para poder utilizar, o uso do Recap 360, que é o software profissional para poder fazer a parte de escaneamento a partir de fotos e ele gerar o 3D, o uso do Character Generator em alta definição, porque o Character Generator é free, mas se você tiver subscription, você vai poder gerar a malha em alta definição, e o uso do Remote, que você acessa o software da Autodesk remotamente com o iPad, onde você quer que você esteja, você consegue acessar o software da Autodesk. Vamos começar aqui a minha apresentação. Eu vou começar com o Sketchbook Pro, tá? Que ele tem três novidades que eu acho bem legais para falar para vocês. A primeira delas seria que eu consigo, igual no Mudbox, eu tenho o Stat Stroke. Se eu precisar fazer um ciclo ou fazer qualquer coisa, né, que seria mais orgânico, sem uma ajuda de tablet, eu acabo tremendo muito. E o Stat Stroke ele deixa eu puxar um vetor e esse vetor ele realiza para mim ao objeto que eu quero fazer, sem tremer muito. Então é uma tecnologia bem legal que veio do Mudbox, que a gente consegue fazer linhas, né, sem tremer muito com o mouse. É bem legal que você consegue setar aqui o tamanho do vetor que você quer puxar, mais ou menos. Quando eu clico, ó, e eu consigo fazer um vetor maior. Então eu consigo fazer linhas ou fazer formas circulares com bem mais definição
do que sem estar ligado o Steady Stroke, que fica aqui. Uma outra vantagem bacana agora, a novidade do Sketchbook, seria a parte de perspectivas, né? Que a gente tem a perspectiva de 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, ou o Fisheye Mode, né? E é muito legal que ele consegue ajudar a gente a fazer qualquer tipo de linha seguindo essa perspectiva aqui, sem problema nenhum, tá? Um outro exemplo que eu acho legal fazer aqui com 3 pontos de fuga. Além de você poder colocar onde você quiser os pontos de fuga, ele segue perfeitamente, né, meu esquema aqui com pontos de fuga. E por último, né, o Sketchbook agora ele tem um Flipbook, que é para a gente poder fazer muito pencil teste ou animações. A gente escolhe a resolução que a gente quiser. Vou colocar uma resolução HD. Você pode colocar uma resolução customizável que você quiser, tá? E eu vou colocar 24 frames por segundo. Vou colocar bem menos frames aqui. Eu vou colocar 60, 48, para dar 2 segundos de animação, por exemplo. E é muito legal agora que o Sketchbook Pro ele tem uma timeline para a gente poder fazer animação. Posso fazer o que eu quiser aqui. Por exemplo, posso escrever um S aqui, escrever um K. E vou duplicando aqui os meus frames. E ele vai copiando, né, frame a frame. Posso ligar, aumentar ou diminuir aqui o meu antes e depois, ou seja, o meu on skin, quanto de on skin eu vou querer. Posso vir num frame novo e falar que agora ele vai ser, né, em branco, e aí eu posso desligar meu on skin de 4 frames para trás, de 3 frames para trás, de 6 frames para trás, de 1 frame para trás e para frente também. É bem legal isso que a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo aqui na minha animação. E a qualquer momento eu posso apertar play e ele faz a minha animação aí sem problema nenhum. Obviamente está a 24 frames por segundo, talvez vocês não vão estar enxergando com a 24 frames por segundo devido à internet, mas é bem legal que a gente consegue agora também exportar essa animação, né? All frames em sequência de imagem para a gente poder utilizar em qualquer software de edição de imagem aí. Então essas são as novidades bacanas que a gente tem no Sketchbook Pro, que esse ano não vem mais, infelizmente, dentro da suíte, mas ele é um software que você pode comprar online ou a partir de alguma revenda, tá? E ele agrega bastante. Uma outra coisa legal, vou começar agora a trabalhar com o Max. Max 2015 tem algumas novidades bem interessantes. Uma delas seria que o Max agora tem como se fosse um outliner do Maya, né? O outliner do Maya permitia a gente trabalhar e gerenciar a cena de uma maneira super simples e visual, né? Esquematizada. E agora no Max a gente também vai ter isso também. Tá? Então eu consigo pegar, por exemplo, e gerar hierarquia só clicando e arrastando dentro do outliner. A partir do momento que ele cria a hierarquia aqui, eu posso selecionar, eu posso esconder objetos. Eu posso selecionar aqui no Max também, layers. Eu posso criar layers novas. E agora é só clicar, segurar e arrastar, eu consigo gerenciar minhas layers, né, de uma maneira muito mais intuitiva do que antigamente. Ou posso deixar também por hierarquia. E eu consigo ver quem é filho de quem está, né, dentro de uma hierarquia de qual objeto da minha tela. E também posso entrar dentro da propriedade do meu objeto por aqui também. Eu não preciso mais entrar, por exemplo, no List View, que era o Select from Scene antigamente do 3D Studio Max. Tá bem legal esse esquema novo aqui, que fica customizável à sua esquerda no Max. Eu vou resetar a cena e vou começar também a mostrar uma novidade muito interessante do Populate. O Populate tem ferramentas novas. A primeira novidade do Populate é que ele aceita personagens sentados agora. Posso colocar diversos personagens sentados. Vou apertar Simulate. Vou esperar ele poder computar. Vai demorar um pouquinho que ele vai fazer todo o processamento dentro do banco de dados de personagens do meu 3D Studio Max. E maravilha, tá aí meus personagens que estão aparecendo aqui sentados.
né? Uma animação já pré-definida. Quais são as outras novidades bacanas que a gente tem aqui no Populate? Eu posso selecionar um personagem e falar que eu não quero este personagem. Eu tenho um delete, por exemplo. Eu não preciso deletar a animação toda. E agora eu posso deletar personagem a personagem que eu não quiser ou não gostei. E posso trocar sempre, por exemplo, uma animação, né? Trocar ela randomicamente. Por exemplo, se eu não quero essa animação dessa pessoa com o celular na mão, eu posso tentar regenerar essa animação. Eu vim aqui no Resimulate e ele tenta buscar outras animações. Olha só, vou clicando e ele vai buscando outras animações. Agora saiu do celular e agora está com a mão, né, em cima das pernas. Então é muito legal que eu consigo fazer esse tipo de customização. Uma outra customização bacana é que eu consigo trocar a resolução só dos selecionados e não da animação inteira. Então, por exemplo, se eu for ter alguma câmera que foque mais esse personagem e o resto não, eu posso trocar a resolução somente desse personagem que está em primeiro plano. Eu dou um Switch Resolution, espero um pouco que ele vai buscar o mesmo personagem com uma resolução maior, texturas maiores e, como vocês podem ver aí, ele já está com uma resolução muito mais aceitável para uma câmera de primeiro plano do que os personagens de trás que estão em segundo plano. Vou trocar de novo por questões de computador aqui meu para ficar com uma resolução mais baixa. E outra coisa bem interessante agora que a gente tem no Populate, eu vou criar um flow, vou mostrar para vocês aqui. Do mesmo jeito que a gente conseguia criar antes o flow, a gente consegue criar, né, agora, porém a gente tem uma customização bem interessante dentro do flow, que seria o seguinte. Vou maximizar minha tela aqui para a gente poder ver melhor. Vou jogar aqui à esquerda, aí. Na hora que eu der play, a gente vai perceber que a gente tem tanto o caminho da ida, da direita para a esquerda, como o caminho da volta, que é da esquerda para a direita, correto? A gente pode agora setar dentro do 3D Studio Max, falar para ele deslinkar esses portais. A gente tem essa opção aqui que chama Link Portals, e aqui a gente vai aparecer número 1, número 2, ok? Portal número 1, portal número 2, e eu posso falar que o portal número 1, que seria essa primeira ponte aqui, vai ter uma densidade um pouco maior, as pessoas vão estar correndo e serão todas mulheres. O portal número 2 eu vou querer customizar de outra maneira, vai ter menos pessoas, devagar, andando e somente homens. Por exemplo, eu posso ter esse tipo de customização, posso animar sem problema nenhum. Então vou ligar um Auto Key aqui, vou ligar o meu Key Filter aqui para ele animar todos os meus parâmetros do Max. A partir do frame 60, eu quero que aconteça o contrário. As pessoas que estão correndo comecem a andar e as pessoas que estavam andando comecem a correr. Perfeito? Setei key aqui, ó. Fiz a minha animação. E agora o que eu preciso fazer para o Max poder entender essas mudanças e essa animação, eu preciso resimular a minha animação. Eu dou um simulate e percebo para vocês verem que agora as pessoas estão correndo do portal 1 para o portal 2 e do portal 1 elas estão andando. E a partir do momento que a minha animação foi realizada aqui, ó, as pessoas que estavam correndo vão entrar andando e no outro portal as pessoas que estavam andando agora vão entrar correndo. Ó, esse carinha aqui entrou correndo e ele estava dentro do portal que era pessoas andando e a pessoa que estava andando, né, correndo, desculpa, agora está entrando andando aqui, ó. Correto? Então a gente tem esse tipo de customização que está bem interessante aí dentro do Populate. E além disso tudo, tem uma questão que eu consegui desenvolver, que eu publiquei no meu blog, depois eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte: a gente consegue pegar qualquer animação que está dentro do Populate e jogar para qualquer outro personagem que vocês quiserem. Como eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que executar um script que ele vai bakear a animação no Populate. Se você for ver bem, ó, quando eu clico no personagem Populate, ele não tem nada por baixo dele. É totalmente, né, invisível essa camada de ossos. Então, depois eu posto para vocês dentro do meu blog, aqui no areaautodesk.com, blogs Rodrigo, eu tenho aqui, ó, Populate to Biped Characters.
Aqui eu explico passo a passo como é feito isso. Vou fazer aqui para vocês, tá? Eu vou gerar esse script aqui, ó, que ele pega o meu personagem, que é do Populate, ó, e agora ele transformou esse personagem em bones. Então, quando eu clico qualquer bones, ele aparece todos os meus keyframes aqui na minha tela, ou seja, a minha animação agora foi convertida para bones. Agora, sem problema nenhum, consigo fazer com que esse personagem, eu faça qualquer customização de animação de layers. Se eu for vir aqui em Animation Layers, vou criar eu vou habilitar para rotação, translação e escala. Vou criar uma layer nova, por exemplo. E aí eu posso pegar aqui, subir o braço dela e fazer com que ela corra, por exemplo, os braços para cima. Opa, esse aqui não vai, eu tenho que criar uma layer também. Depois eu crio para esse aqui, que eu fiz errado. Então, o braço que eu criei a layer de animação, ó, ele vai agora adicionando para cima, né? Adicionado, e eu consigo fazer esse tipo de customização agora porque ela virou, né, um personagem com uma animação em bones. Vou bakear isso aqui também. E digamos que eu quero aproveitar essa animação e jogar em qualquer outro personagem. Desse personagem aqui. Como eu faço isso? Existe um plugin que é gratuito, chama Beep, tá? Vocês conseguem baixar ele dentro do site scriptspot.com. Tem lá no meu blog explicando tudo certinho o link. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os bones desse personagem e converter para Biped, que é o Character Studio nosso do 3D Studio Max. A partir desse momento eu consigo pegar esse Biped e jogar em qualquer personagem. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz um script aqui, vou abrir. E nada mais é do que faz o quê? Qualquer bônus que eu tenho aqui, eu preciso mapear com o Biped desse meu script, tá? Então eu vou abrir meu script para fazer isso automático, porque eu estou com preguiça de fazer isso. Eu vou abrir o meu load character, eu vou executar, fecho. Meu script deu OK, tá? Meu personagem chama female000 e vou buscar ele, ó, vou dar um load definition e ele está aqui, ó, female000R, tá? R update arm, vou dar um load e ele já busca para mim, olha, todo mapeado o meu personagem aqui. Reparem, por exemplo, que meu braço direito chama right arm. Se eu fosse fazer isso de uma maneira manual, deixa eu procurar ele por aqui, que ele deve estar... Aqui. Right forearm tem o upper arm. Esse daqui é o upper arm, tá vendo? Se eu clicar duas vezes, ó, ele some. Se eu clicasse uma vez, ele aparece. E era assim que eu deveria ter feito um por um para poder. Por isso que esse script já faz automaticamente para mim. Uma vez feito isso, eu vou apertar Go. Sempre acontece isso. Vou executar de novo ele aqui. Vou dar um load de novo aqui. E vou dar o Go. E a partir desse momento agora ele está carregando o meu bípede em cima do meu esqueleto, né? Que foi bakeado a partir do Populate. Bem interessante esse processo. Oh, beleza. Tá aqui meu bípede aqui do lado. Vou jogar ele para a esquerda e a gente vai perceber que eu consegui restaurar essa animação, tirar essa animação e jogar num bípede. Posso muito bem agora salvar essa animação do bípede com um save file e carregar em qualquer personagem que eu quiser. Então é bem interessante né, esse esquema que a gente tem para poder sacar um personagem, né, do Populate e jogar essa animação em qualquer outro personagem. Uma outra grande novidade do Max, para a gente passar para os outros softwares também, seria o Select in Place. Eu vou colocar aqui, por exemplo, na minha cena, vários objetos. Vou colocar um chicote aqui também, uma esfera.
para vocês terem uma ideia, agora a gente tem uma ferramenta que eu consigo posicionar objetos de uma maneira bem fácil, que fica aqui, ó, Select in Place. Então, por exemplo, se eu pego esse tipote aqui, agora ele consegue entender os meus objetos da cena e entender a sua normal, e ele vai posicionando, ó, de acordo com a normal do meu objeto. Então, isso aqui é bem interessante e ajuda bastante, né? Principalmente quando a gente trabalha com cenário virtual, entre outras coisas. E o mais interessante é que você clicar duas vezes aqui ou com direito, né, em cima da ferramenta, você tem essa opção aqui do Rotate, que além de você colocar o objeto, ainda você pode rotacionar ele. E além de tudo isso, você pode ligar o Auto Parent, que a partir do momento que você grudou ele aqui, você fala, eu quero ele aqui, quando você puxar o objeto, ele já vai estar parenteado, né? Ele já vai estar com a hierarquia pronta. A gente pode ver aqui à esquerda que a hierarquia foi executada com sucesso, tá? Essa é uma novidade bacana. Uma outra novidade seria o Chamfer Box. Vou colocar subdivisões aqui nesse meu box. E eu vou ligar aqui o meu Chamfer. E a gente tem um algoritmo novo, que é esse Quad Chamfer. Esse aqui é o algoritmo velho, esse é o algoritmo novo. Posso colocar mais segmentos, aumentar a distância entre eles e a tensão aqui, né? Olha. E consigo fazer um Chamfer Box de uma maneira muito melhor e all quad, né? Esse que é essa é a diferença, que agora eu estou seguindo todos quadrados e não mais triângulos. E é muito legal que eu consigo também aqui fazer o chamfer ficar aberto. Então eu consigo fazer esse tipo de manipulação e animação. É bem legal do meu chamfer box. E para os desenvolvedores de games, a grande novidade seria o Shader Effects. Eu vou abrir uma cena aqui que eu fiz em Shader Effects, que não serve apenas para desenvolvedores de games, como serve também para quem faz muito renderização em tempo real. Imagine que você trabalha numa TV, você faz cenário, né, virtual e você tem que usar o Max como uma ferramenta principal para fazer o cenário virtual e precisa exportar ou para o ORAD ou para o VisArT, coisas, né, que são os sistemas que fazem o cenário em tempo real. Então, o que o Shader Effects faz? Que eu acho muito legal. Você desenvolve o shader, ele vai estar na viewport em tempo real e você vai ter uma ideia perfeita de como é o shader, né, que vai estar usando a sua placa 3D e você não vai precisar ter aquela, né, como eu digo assim, você não vai ter o desprazer de você fazer uma cena muito bonita no Max, renderizar, o diretor seu aprovar e na hora que você passa para para um ambiente que tem menos recurso e não um render em tempo real, né? Você vai perder muito o brilho que você fez e o cenário não vai ficar da mesma maneira. Então é legal você desenvolver shaders, programar shaders de uma maneira muito fácil, que eu vou mostrar para vocês. E a gente consegue ter esses shaders na nossa viewport e aquele conceito, what you see is what you get. O shader que eu tenho aqui eu consigo exportar usando a linguagem de shader e eu consigo exportar não somente para Unity, eu consigo exportar para outras engines de games e assim eu consigo também, né, ter esse tipo de relação na minha viewport do Max, sendo uma relação já de artista final, ok? Então, para você acessar os shaders, para vocês terem uma ideia, vocês têm que ir aqui dentro do Max e no material e pegar o material que chama DirectX Shader, tá? E dentro do DirectX Shader, você vai habilitar a opção Use Shader Effects. Essa Shader Effects é a mesma coisa para Maya, Maya LT e 3D Studio Max. Se você fizer um shader no Max, ele vai abrir perfeitamente igual no Maya, perfeitamente igual no Maya LT e vice-versa, tá? Então ele tem essa característica que ele é uma ferramenta única. Se você abrir o Shader Effects, a carinha dele é essa, que a gente pode programar shader. É uma maneira super tranquila, fácil de programar.
Um shader tradicional de game é um shader que vai ter mapa de opacidade, mapa de cor que você emite cor, ambient occlusion, diffuse color, specular power, specular color, reflexão, normal. Então você consegue ver a normal em tempo real. Você consegue ver image based light em tempo real. Tudo isso aqui vai ficar em tempo real. Como que eu acrescento? Clica com o direito, você vai buscando os nodes. Por exemplo, eu quero colocar uma textura, eu busco uma textura de normal, eu busco uma textura de bitmap, texture map, e assim por diante você vai programando o seu shader. Uma maneira super fácil, ó, na textura eu clico duas vezes, eu busco uma imagem, eu posso buscar uma imagem onde eu quiser, vou vir aqui, por exemplo, no meu desktop, pego essa imagem aqui, dou Open, a partir desse momento, ó, tá vendo? Eu tenho a minha imagem, ela está ligada aqui no meu shader. O meu shader eu posso definir quantas luzes vão estar ligadas, né, no máximo, dentro do meu shader, ele atuando em cima dele. Eu posso ligar o wireframe, atuar o gama em cima dele. Então eu tenho bastante coisa e eu posso, além de tudo isso, eu posso programar do jeito que eu quiser. Se você for uma pessoa mais avançada, se você clicar com o direito e vir aqui Advanced Mode, você habilita a opção que você consegue entrar dentro do shader e ele vai mostrando para mim todos os nodes e a programação que eu consigo ter dentro do meu shader, tá? E além disso, ele vai colocar para você mais nodes de matemática, de padrões, de matrizes. Para quem já estudou álgebra linear e computação gráfica, vai ter um prato cheio aqui para poder programar seus próprios shaders. E obviamente que o final disso é eu poder salvar o shader aonde eu quiser. Eu dou um Save to Disk aqui, ó, quando você clica no seu material final. E a linguagem de shader são essas aqui que ele salva para você. Ele pode converter em HLSL35, GLSL e CGFX, tá? Essas linguagens são compatíveis com bastante engines do mercado aí para vocês. Para vocês terem uma ideia aqui, a minha bolinha aqui do meu dessa cena aqui, eu fiz esse shader. Olha como ele ficou aqui. Né? Eu tenho o meu shader, ele tem um material difuso, eu coloquei um subtract com multiply para poder misturar uma textura com uma cor, coloquei um reflection cube map que é para dar reflexão, entre outras coisas aí vocês podem sempre estar desenvolvendo. Então é bem legal esse tipo de shader effects aí. Ok, do Max eu queria falar isso para. E última coisa, né, para não falar que eu esqueci. Agora o 3D Studio Max também tem o Active Shader usando o Mental Ray, tá? O Mental Ray também agora pode fazer renderização em tempo real. Ainda não usa. Infelizmente, ainda não usa GPU, o Mental Ray, tá? O Mental Ray ainda não está suportando GPU, mas eu estou montando uma cena aqui e vocês podem vir dentro do renderizador do Max, trocar o render dele para Mental Ray, tá? Vou trocar, por exemplo, para Mental Ray. E aqui dentro do Active Shader eu vou trocar para Mental Ray. Isso não existia, agora é novo no Max 2005, 15, né? E eu vou trocar aqui, por exemplo, para Active Shade Mode. É muito legal que agora eu consigo renderizar. Olha lá. E tudo que eu fizer aqui, ó, tá bem rápido. Tudo que eu fizer na minha tela, eu tô vendo o meu render em tempo real, ó. Ele vai renderizando para mim. Obviamente que ele usa a minha GPU. Minha GPU não, desculpa, minha CPU e não usa a GPU. Essa é a diferença entre o Mental Array e o Array. Porém, eu tenho essa customização, né, de manipulação em tempo real do meu render aí. Certo? Maravilha. Vou resetar aqui meu Max, minimizar ele aqui e vou abrir uma novidade que eu quero mostrar para vocês do Mudbox 2015. Novidade do Mudbox 2015 é eu conseguir exportar tanto para Max quanto para Maya blend shapes ou morphs que eu fizer dentro do Mudbox, tá? Essa é a grande novidade de 2015. Como assim? Olha só para vocês verem. Imagine que eu tenho uma escultura
E eu preciso fazer essa escultura virar, né? Por exemplo, não uma escultura, um rosto de personagem, qualquer coisa eu quero fazer blend shapes ou morphs e fazer no Mudbox, que eu tenho muito mais liberdade artística, e exportar para o Max ou Maya. Então eu crio layers de escultura, por exemplo. Vou criar uma layer de escultura aqui. Eu vou pegar um grab, vou ligar um mirror aqui só para vocês terem uma ideia de como eu vou estar fazendo. Vou diminuir aqui meu brush. Vou puxar aqui. Então eu posso renomear aqui, ó. Posso colocar o nome aqui de orelha. Vou criar uma layer nova aqui. Vou desligar o mirror, que eu não quero mais. Vou colocar um queixo maior. Vou criar uma layer nova aqui, por exemplo. Vou pegar aqui o nariz. Só aumentar. O nariz de Pinóquio aí. E assim por diante. Opa, ficou bem torto. E assim por diante a gente pode ir fazendo, né, todas as layers. E o segredo é você criar grupos, tá? A partir do momento que você fez as layers de modificações que eu quero que virem layers para poder fazer animação, você tem que criar grupos. Então esse grupo aqui vai ser considerado um morpher, né, um canal de morph dentro do Max ou um canal de blend shape dentro do Maya. Então, antes de você mandar para Max ou Maya, você pode vir aqui no Send to Preference e você vai ter que habilitar essa opção, ó, exportar as Sculpture Layers como Morph Targets, ok? Então, eu posso selecionar esse objeto que eu fiz, dar um Send to Max e mandar como uma nova cena. Ele manda para mim o objeto, olha só, é uma operação on the fly, acontece, já vi, mandou. Quando eu clico no meu objeto, ó, eu já tenho um morpher aqui, ó, e já está pronto para que eu possa fazer uma animação, certo? Posso clicar aqui, ó, animar a orelha dele subindo, posso animar agora o nariz dele. Então eu uso essa ferramenta do Mudbox para poder fazer esse tipo de manipulação, né? Muito mais fácil agora do que ficava exportando malha por malha, abria, entre outras coisas. Se eu abrir o Maya aqui para vocês verem, consigo fazer também a mesma coisa. Se eu abrir o Maya, já mando para lá. Vou dar um file, send to Maya. Sempre assim, né? E teoricamente, vamos ver se eu mando de novo aqui. Ele viria aqui com Blend Shapes. Opa, não sei. Pô, fechei bem na hora que ele mandou. Send to Maya, deixa eu ver se ele manda agora de novo. Não sei. Tá aí. O meu personagem. E veio para o Maya. Vou aqui no Window, vou no Animation, Blend Shape, tá aqui. Meus Blend Shapes também vindo e integrados dentro do Maya. Adorei esse nariz. Maravilha, vou dar um New Scene aqui, vou mostrar as novidades do Maya, que tem bastante coisa e o nosso tempo já está se esgotando. O Maya tem muita novidade, gente. O Maya, essa versão veio com o Bifrost, vou começar com ele, tá? O Bifrost é nosso simulador de líquidos agora dentro do Maya. A equipe de desenvolvimento do Nayad está trabalhando, né, muito forte em cima dele. Vão vir muitas novidades agora também. É muito fácil trabalhar com o Bifrost por enquanto, que ele tem bastante coisa legal, simples de fazer e são efeitos que a gente consegue estar trabalhando dentro do Maya. O Bifrost trabalha com a tecnologia Voxels, que eu diria que são pixels 3D que ocupam XYZ da nossa viewport. Então aqui, por exemplo, começar bem simples, uma bola que vai emitir o líquido e aqui embaixo vai ter, por exemplo, né, um chão e um box aqui também, né, que vai poder receber
o líquido que vai cair, para vocês terem uma ideia de como ele funciona. É só você selecionar a bolinha, eu vou no Bifrost, eu dou um Create Liquid. A partir desse momento, a minha bolinha é um emissor de líquido. Se eu der play, o que acontece? Interessante que o Bifrost, ele é uma engine ligada no Maya, tá? Ou seja, o que eu estou falando? Ele não está sendo computado dentro do Maya, ele manda os cálculos para essa engine calcula e volta o cálculo para a minha timeline do Maya. Por isso que minha timeline agora ficou verde, que os cálculos vieram verde para ele. E o mais interessante é que eu tenho que selecionar o Bifrost, selecionar esse objeto, falar para ele que ele vai ser um colisor. Seleciono o Bifrost, esse outro objeto fala que ele é um colisor, por exemplo. Seleciono o Bifrost, que é esse box aqui. Falo para ele que ele vai ter um kill plane. O que esse kill plane faz? A partir do momento, vou aumentar ele para vocês verem aqui. A partir do momento que o líquido passar desse kill plane, ele morre. E aí eu economizo o cálculo. Tá? Ele não fica calculando, caindo no infinito, por exemplo. E sempre quando eu vou no frame 1, ele reseta o meu cálculo. E aqui para vocês terem uma ideia, né, do líquido caindo e tendo a colisão aqui, ó. Posso aumentar um pouco mais aqui minha timeline, eu vou jogar para 120, dou play, e agora ele vai tentando fazer o cálculo até o 120. E assim por diante. Então é muito legal que o Bifrost você consegue agora controlar também, não só gravidade, força, você consegue controlar também a resolução que eu falei para vocês, ó. Se vocês vierem aqui, ó, no Bifrost Leak Container, você tem um Maximum Vox Size. Quanto menor os voxels, mais resolução você tem. Quanto maior, menos resolução e mais rápido fica a nossa simulação. Então a gente consegue controlar isso. Você consegue fazer cache no disco, ou seja, você gostou da simulação, você faz um cache dele, depois ele executa a partir desse cache, fica muito mais rápido. Então essa simulação de líquido está bem interessante e bem poderosa dentro do Maya versão 2015 aí que vocês estão vendo. Vou criar uma cena nova aqui para vocês verem. Vou fazer, por exemplo, aqui um tubo. Vou duplicar ele. Esse outro tubo aqui eu vou aumentar o tamanho dele. No raio. Maravilha. Vou pegar as faces aqui. Opa. Vou colocar ele um pouco mais para baixo aqui. Eu vou mostrar o que eu quero fazer. Aqui. Selecionar as faces de cima, vou apagar elas. Fazer de maneira bem... Vou dar um BVO aqui. Opa, desculpa. Maravilha. Vou mexer aqui. Ótimo. Vou pegar aqui e colocar aquele dentro. E agora eu vou falar que ele vai ser meu líquido. Create Liquid. Ele cria meu líquido dentro do meu... Vou falar agora que esse caixa aqui ele vai ser o meu colisor. E esse líquido aqui dentro eu posso vir no Attribute Editor. E o que eu vou fazer? Ele vai ter agora uma opção Bifrost e eu não quero que ele emita mais. Eu quero que ele fique parado lá dentro. Eu tiro a opção de Emit Collision, ou seja, ele vai parar de emitir colisão.
Vou aumentar aqui para 90 frames, né? E quando eu der play, a minha água fica lá dentro, perfeito? Uma vez que minha água fica lá dentro, eu posso vir aqui no meu display, vou falar para ele que ele vai ser bound box, que aí pelo menos eu consigo ver minha água. E vou colocar uma bola caindo dentro dessa piscina aqui. Vamos ver como vai se comportar a minha água aí na minha cena. Então, o primeiro frame, vou dar um S aqui, fazer um keyframe nela. No frame 13, vou fazer ela vir e afundando aqui, tá? Uma cena bem simples, só para vocês terem ideia. Vou selecionar o Bifrost e a bola e falo que o meu Bifrost vai ser o meu colisão. Uma vez feito isso, dou play e agora a gente espera a minha simulação ser executada. E reparem que a minha bola está agitando a água que ficou lá dentro da minha piscininha aí, ó. E é muito legal, você tem diversas possibilidades, você pode renderizar o Bifrost sem problema nenhum. Hoje é possível exportar o Bifrost para o Max. Eu vou dar um pause aqui, ó. Eu vou tentar ir frame a frame para vocês verem mais devagar, caso alguém não esteja vendo a animação. Posso aumentar também o tamanho do meu... Deixa eu tentar ver aqui para vocês verem aqui o tamanho dos meus points. Aí eu melhoro, né? Para vocês poderem visualizar. E seguindo essa tecnologia de voxels, eu quero mostrar para vocês um negócio muito legal que agora o Maya tem, que é uma tecnologia para fazer skin usando voxels, tá? A mesma tecnologia. É isso daqui. Para você fazer o skin agora, você consegue usar a tecnologia de voxels, que ele pega toda a minha geometria, toda mesmo. O meu personagem aqui ele tem muito mais do que essa malha, ele tem essa outra malha, que antigamente você teria que juntar a malha, fazer né, um agrupamento dela e depois fazer um skin uma a uma, ou tentar fazer tipo um screen wrap da vida para poder juntar o skin com essa malha. Agora eu consigo fazer o skin usando o Voxels, e ele considera toda a minha malha e ele vai criar pequenos cubos dentro dela para servir como referência de skin, ok? Agora, como que eu faço isso? Eu vou selecionar meus bônus aqui, vou selecionar minha hierarquia, vou dar um Select Hierarchy, e seleciono a mesh, né, do meu personagem, e vou vir aqui no meu skin, né, ficar em Animation, Skin, Smooth Skin, e agora eu tenho essa opção nova que chama Geodesic Voxels. O Geodesic Voxels tem resolução. Quanto maior a minha resolução, menor vai ficar meus cubinhos e vai ficar melhor o meu processo de skin, tá? Vou deixar 212 mesmo, vou dar um Apply e vou mostrar para vocês que um personagem que eu tenho a comparação aqui, feito com o Smooth Skin, que é o padrão, o Heatmap, que era da versão 2014, e agora a gente tem ele na versão 2015, esse novo método skin que fica 95%, dependendo da resolução, até 100% pronto o nosso skin. Nosso skin fica perfeito e com um personagem com vários objetos, sem você precisar dar um compound neles, né, agrupar eles, né? Que ele está processando. Obviamente, minha resolução 512 é uma resolução considerável boa. Ela maior vai ficar muito mais preciso, principalmente na parte dos dedos, fica muito legal. Foi feito aqui, né? Vou selecionar aqui os ossos. Vou pedir para ele só selecionar o osso aqui, para ele não selecionar a malha dele. E olha só para vocês verem aqui, ó. Olha, o skin contemplou os pedaços, né, do meu
corpo, do meu objeto, da cintura, tudo aqui, ó. Foi feito um skin, ficou bem legal. O rosto, que ele é separado, né, o olho, sobrancelha, cabelo, são objetos, ele conseguiu pegar e fazer um skin com eles todos juntos. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de skin que foi feito com outro método antigo. E olha, repara para vocês verem, quando eu giro, a, a mandíbula, os dentes ficam, a sobrancelha fica, né? Ele não consegue fazer esse skin e pegar todos os objetos do meu personagem, né? Muito menos o método tradicional, né? Tá? Então é muito legal que esse método tradicional, olha só como que eu fazia o skin dele não contemplava, por exemplo, toda a minha malha, toda a minha geometria. Agora com esse skin aqui, ó, fica perfeito, muito preciso, é excelente, né, esse método novo de skin aí. Uma outra coisa legal que o Maya tem, assim, bem básico, de novidade, o Greasy Pencil agora eu não preciso mais criar layer novo. A partir do momento que você clica na tela, ele já vai fazendo keyframes para você, né? Ó, você vai clicando, ele vai desenhando na minha tela e depois fica a animação, né? Vou desligar aqui o meu, do jeito que era, funcionava antes, só que agora está mais rápido para poder fazer a animação. E a novidade é que você pode importar e exportar essas anotações, né, esses grid pencil que você fez. Eu posso exportar, vou selecionar aqui onde eu quero exportar, teste, dou um export, por exemplo, ó, eu apago meus grid pencils e vou importar eles também, de novo, ó. Ele é um zip, eu dou um import, automaticamente eles voltam aqui. Então você pode fazer um grid pencil, fazendo né, uns testes de pencil teste de animação, salvar e sempre carregar em cenas e distribuir para o escritório, por exemplo, para todos os artistas que vão fazer animação. É bem legal que tá com essa novidade bacana aí. Uma outra novidadezinha que tem aí no Maya é o Walk Tool, né, no Camera Tools, que agora você, igual no Max, você pode segurar o botão e navegar e perceber que a gente consegue fazer esse tipo de navegação usando o mouse, esquerda, direita, para cima e para baixo, fazendo uma navegação para poder fazer um walkthrough dentro do Maya também, tá? E por último, para encerrar, que tem muita novidade o Maya, e não vai dar tempo de falar todo, o Maya obviamente também tem o Shader FX, trabalha agora com o que a gente chama de Geodex Voxels, que eu mostrei agora, e também trabalha com, esqueci o nome, OpenSubdiv, exatamente, eu lembrei agora. E o Unfold, eu vou mostrar para vocês o algoritmo novo, que é muito legal. A Autodesk comprou uma empresa que faz abrir a malha, tá? Um algoritmo que era para abrir malha. Vou mostrar para vocês como ele funciona, muito fácil, muito poderoso agora para a gente poder abrir malha dentro do Maya, tá? É, eu vou pegar essa cabeça, eu vou deletar tudo que tiver nela, porque eu não quero nada. Eu vou vir aqui no Edit, Delete All by Typing, History, tá? Minha cabeça não tem mais nada aqui. E vou pegar no Polygons, eu vou vir no Edit UVs, e vou fazer um mapeamento planar e vou de novo, delete all by type history, tá? Sem problema nenhum, imagina, e vou aplicar um material, blim, pronto. Tá na minha cabeça. Imagine que eu preciso abrir ela e jogar ela como UVW. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu editor de UV, tá aqui, minha cabeça, né? Sem a UV aberta, a UV tá planificada. Como que eu faço para abrir essa cabeça de uma maneira super simples? A Autodesk comprou esse algoritmo, é uma empresa chamada Unfold, algumas pessoas pode ser que conheçam, porque ele era bastante utilizado. Vou pegar aqui o Edge, vou selecionar aqui, por exemplo, esse pedaço da cabeça, vou recortar ele, ó, fiz esse recorte, vou pegar esse pedaço aqui, vou fazer um outro recorte, e vou pegar esse pedaço aqui até aqui. Sempre esqueço as teclas de atalho que fazem isso.
Deixa eu ver. Essa. Também não é essa. Não tem cão, caça com gato. Esqueci a tecla de atalho. Vou na mão mesmo. Vou fazer um recorte aqui atrás da cabeça. Tá? E vou pedir para ele recortar. Tá aí. Vou vir até aqui mais ou menos. Para mim tá ótimo. Olha, recortei essa parte aqui de trás. Recortei esse pedaço da cabeça. E o meu algoritmo já tem que funcionar muito bem. Tá? Já seleciono todos os meus. Tá vendo que ele separou agora em shells? Seleciono os meus shells. Vou no meu algoritmo Unfold. Clicou. E tá lá pronto o meu algoritmo com a minha malha aberta. Então tá muito legal, tá muito fácil. É só recortar que ele está abrindo para a gente, né, toda a parte de malha textura. Muito tranquilo de estar utilizando. E uma outra grande novidade do Maya também. O Maya agora aceita PTEX, que você pode estar texturizando no Mudbox e jogando para o Maya. E o Maya agora aceita renderizar e visualizar PTEX na nossa Viewport 2.0. E também está aceitando a UV com mais de uma, né, multi-tile UV. A gente tem o 1V1, você pode jogar uma textura aqui, por exemplo, de 4K. A U2V2, você pode pegar, por exemplo, esse tile aqui, colocar, esse shell, colocar aqui, fazer uma textura de 8K e assim por diante. Você pode agora quebrar né, no mesmo objeto, sem ele estar separado, com o mesmo material, você consegue colocar diversas texturas em diversos formatos e resoluções diferentes. Muito interessante isso, tá? Que a gente tem agora dentro do nosso... Deixa eu colocar dentro do Maya aí, para vocês verem. Aqui no Blink, por exemplo. Se eu vier aqui no Color e pedir para colocar um arquivo, bitmap, vocês vão ver aqui, ó, Interactive, cadê? VFX. Vou colocar aqui primeiro uma imagem. Ah, tá aqui. UV Tiling Mode. E eu vou falar para ele que eu vou colocar Explicit Tiles. Então ele vai falar para mim, qual que você quer colocar agora? 00. Adicionar. Eu quero colocar qual outro tile aqui? Eu entro aqui no V Editor, eu quero o 2V1. Correto? Eu venho ali no tile, coloco o 2V1 e adiciono. E assim por diante. E aí eu vou colocando a imagem que eu quiser para o tile e ele vai adicionando. E eu vou fazendo um preview e ele vai colocando aqui para mim, sem problema nenhum. Bom, a gente tem muita outras novidades, como, né, como Bullet, o XGen, novidade de modelagem, topologia. Mas isso aqui foi mais um webinar, né, que eu quis passar para vocês para poder falar, né, das principais novidades, mostrar rapidamente, né, o grande valor agregado que a gente tem dentro de uma suíte. Se você pode fazer um skin no Maya, que agora tem esse algoritmo novo de voxel. Você pode exportar ele em FBX para o Max, poder fazer uma animação no Max se você quiser, aproveitando o skin que foi feito no Maya. Você pode fazer, por exemplo, uma simulação de água no Maya, usando Bifrost. Você exporta ele em Alembic. E se você quiser importar no Maya essa simulação, você consegue se você usar o V-Ray. O V-Ray tem, né, uma conexão via Alembic que aceita você exportar o Bifrost do Maya para o Max. E assim por diante. A gente tem todas essas, né? E eu não falei que não deu tempo, mas a gente tem o Character Generator, né? Que nada mais é do que você criar personagens na nuvem. Isso é um serviço da Autodesk que você entra em charactergenerator.autodesk.com, tá? Para quem é cliente subscription, tem mais opções, né, de personagens, mais opções né, para você customizar e além de você poder gerar personagens em alta definição, ou seja, com uma resolução de mesh muito maior. Mas para vocês terem uma ideia, você pode customizar qualquer personagem que você escolher. Estou na web, tá? Vocês estão vendo aqui. É muito fácil, você customiza pele, olho, cabelo, corpo, roupa. Então, por exemplo, eu posso pegar um banco de dados aqui de personagens,
Vou pegar, por exemplo, esse personagem aqui. Eu jogo aqui, por exemplo, e eu vou falar que eu vou querer passar essa referência, que é a page, para a referência que estava, que é a minha Gina. Então aqui, ó, a Gina, eu posso pegar muito bem, falar assim, eu quero o olho do page, né, da page, no personagem que eu tenho. Então eu clico aqui nessa parte, que é o olho, tá vendo? Ele vai carregar agora. E agora eu falo o quanto que eu vou querer do olho de uma para outra, ó. Ó. Ao falar, não, agora eu quero aproveitar o queixo de uma para o queixo da outra. Aí você vem e joga aqui, ó, na parte de queixo, ó, Tim. E aí você fala, eu quero aproveitar, não é esse, agora eu quero aproveitar a Nicole. Você joga. E ele vai fazendo morphers, tá vendo? No fim, ele faz isso online, é web-based. E você gera um personagem já com skin e esqueleto por baixo. E você vai exportar em FBX, importar no Max, no Maya, Motion Builder. Ó, olha o queixo dela ficando mais arredondado. E assim por diante, né? Você pode vir gerenciar cabelo, gerenciar tudo que você quiser. Ó. Eu quero cabelo mais curto, preso, tem bastante definições aí. A gente pode estar usando isso daí, né? Tranquilamente. Como a internet aqui está pesada, que a gente está fazendo a transmissão aqui, ele está carregando o cabelo, tá? E mostrando para vocês toda a customização que a gente tem aí dentro do... E para finalizar aí, gostaria de falar para vocês que a gente vai abrir uma sessão agora de perguntas e respostas. Talvez eu não consiga responder tudo hoje para vocês. As perguntas e respostas que eu não consegui responder para vocês, vocês podem entrar dentro da nossa comunidade Brasil, que a gente tem nesse endereço, e deixar as perguntas lá que mais tarde a gente responde para vocês. E gostaria de agradecer a presença de todos e vou abrir agora a sessão para perguntas e respostas, tá? E vou parar o meu compartilhamento aqui. Vocês podem escrever aí nesse questionário aqui, ó, PIR, perguntas e respostas. Podem ficar à vontade, viu, gente, para poder sempre responder aí tudo que vocês quiserem no PIR. Olha, Celso, o Celso está perguntando qual rendering que eu indico e aonde eu posso baixar. Essa é uma pergunta bem particular, mas eu posso te afirmar que no Maya e no Max, o render padrão que vem dentro deles é o Mental Ray, é um render muito utilizado do mercado, tá? O Array é um render que usa GPU e CPU, é um render muito legal também, mas pela minha experiência de mercado hoje, os melhores renders são o V-Ray, como você citou mesmo. O V-Ray é excelente, além dele ser realístico, fácil de manipular, né? Ele é um render extremamente premiado hoje. O Hugo Cabret, por exemplo, foi um filme que foi premiado no Oscar por efeitos especiais e foi um filme 99% feito em V-Ray, ou 100% feito em V-Ray, tá? Eu indico muito o V-Ray. O V-Ray você pode baixar na página da kelsgroup.com e ele não é da Autodesk, tá? Mas ele é um render terceirizado que funciona, né, exatamente com os softwares da Autodesk. Eu indico muito ele. Para quem usa Maya, o V-Ray também existe para Maya. E também indico muito o Arnold. O Arnold é um renderizador hoje comercial também que está sendo mega utilizado em produtoras e em estúdios de Hollywood para poder fazer também renderizações em tempo real. E tempo real não, desculpa, renderizações realísticas e para animação. Uma outra coisa muito interessante também é falar do Corona. O Corona Render é um render gratuito que tem para Max. Você baixa, eu não lembro agora o endereço, mas se você digitar no Google Corona Render, você vai cair na página deles. É muito legal.
Um Corona Render é um render que tem para Max e está bem legal também para poder utilizar. E é gratuito. O nome do filme que foi usado o V-Ray é o filme Hugo Cabret. O filme Hugo Cabret, que é do Martin Scorsese, e quem fez os efeitos especiais foi a produtora chamada Pixomondo. Eles usam muito Max e V-Ray lá. E no próprio site da Kells Group você pode ver todo o portfólio deles de filmes de Hollywood que foi utilizado o V-Ray. O Saulo, do Rio de Janeiro, está perguntando para a gente se a gente tem previsão de quando os softwares Gemini vão estar disponíveis para Mac. Bom, a gente para Mac já tem o Maya, nós já temos o Mudbox para Mac e o Sketchbook Pro para Mac também. O software para Mac dentro do Autodesk ainda é algo que a gente não pode falar assim, está sendo desenvolvido, tá? Eles têm a ideia, sim, de jogar também a nossa suíte para Mac, mas não tem previsão nenhuma, então, infelizmente, assim, a gente não pode falar assim, daqui a 2 anos. Mas a ideia existe sim, e isso é uma coisa bem séria dentro do Autodesk de passar, por exemplo, o 3D Studio Max para Mac. A ideia existe, mas ainda é algo bem sigiloso dentro do Autodesk. A gente não tem nem ideia de quando ou como isso vai surgir. O Corona se equivale ao V-Ray? O Celso está perguntando. Não, Corona não se equivale. Depende, assim, se você for pensar que os dois são realisticamente calcular, eles fazem cálculos realísticos para fazer um render de acordo com a física, fisicamente corretos, exatamente, é a palavra que eu estava buscando. É, com V-Ray, com Mental Ray, com Corona, tudo depende de como você vai se adaptar ao render, de como você vai se adaptar aos materiais do render, as limitações que o render tem, os processos que ele executa para poder fazer o cálculo da maneira correta. Eu acredito que isso né, uma coisa muito pessoal, né? Mesma coisa perguntar qual que é melhor, Max ou Maya. Eu acredito que é uma coisa muito mais pessoal do que falar assim, se ele equivale. Eles se equivalem porque eles têm o mesmo propósito, é gerar imagens realísticas e bonitas. Essa é a minha opinião. Acredito que o V-Ray, por estar muito mais tempo no mercado, por ter muito mais recurso, né, de materiais e profissionais, é um render que está à frente do Corona. Mas essa é uma opinião minha, tá? E além do que o V-Ray, ele usa GPU, ou seja, se você tem uma placa, né, gráfica muito boa, você vai conseguir usar o V-Ray para processar, né, o seu render. O Corona não. Mas o Corona é gratuito. Bom, pessoal, então, acho que não tem mais perguntas. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. É, Qualquer pergunta a mais, vocês podem entrar no site da comunidade. Muito obrigado pela participação. Tenham um ótimo dia, tá? E a gente se vê quando tiver um outro webinar, vocês vão ficar sabendo.